Está começando mais um podcast Resenha Carioca. Comigo hoje, Israel, Thales e Lucas. Vamos falar muito sobre futebol carioca, obviamente, né? Mas Fluminense se classificou para a final do Carioca. Vasco, que foi eliminado com duas derrotas no confronto diante do Flamengo. E falando de Vasco e Flamengo, né? Bruno Henrique marcou mais uma vez na vitória do Rubro Negro, dessa vez com polêmica. Estava impedido, não estava. Coutinho saindo machucado mais uma vez, levantando questionamentos da torcida. O custo-benefício, vale a pena? Não vale? Enfim, tudo isso e mais um pouco na nossa resenha de hoje. Começando com o Israel. Israel, o Fluminense classificou, né? Como já era esperado pela torcida, jogo morno, bem tranquilo diante do Volta Redonda, depois daquele placar elástico na primeira partida de 4-0. Conta um pouquinho como é que foi esse jogo pra gente. Cara, eu nunca fui tão triste falando de um jogo, porque foi um jogo muito ruim. Com todo respeito, assim, a torcida tricolor, torcedor do Volta Redonda, foi um jogo ruim, né? Eu vi o jogo todo e me deu sono o tempo todo. O Volta Redonda precisando do resultado, não conseguia atacar direito, chutava de longe, não conseguia criar jogada. Mesmo com 4-0 no placar, o Fluminense não conseguiu criar. Um jogo, como se disse, um jogo morno, um jogo meio chato mesmo de se ver, um jogo meio que como esperado, o Mano ele poupou algumas peças, né? Poupou 5 dos 7 jogadores que mais tinham minutagem no Fluminense, no ano de 2025. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que o Fluminense ele soube reagir a uma pressão, entre aspas, do Volta Redonda. Eu acho que pelo primeiro jogo se classificou. Acho que o segundo jogo acho que foi só para cumprir. Eu acho o Fluminense claramente entrou com o freio de mão apertado, não agrediu, pouco chegou. Não acho que não sei se deu um ou nenhum chute a gol, mas se eu não me engano, eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem muito o que falar do jogo do Fluminense, não. Foi um jogo morno, um jogo que não teve destaque para mim de nenhuma das duas lados. Eu acho que só o destaque talvez do Fluminense seja a volta do Thiago Silva, né? Acho que entrou para pegar um pouco de ritmo, para Peça chegar jogando importante, hein? contra o Flamengo. É, o Thiago Silva entrou bem mais uma vez, foi seguro, ganhou todas as jogadas que disputou, bem pelo alto, bem pelo chão. Acho que foi para pegar ritmo mesmo, né? Tava acho que 5 jogos sem entrar, 4. E aí tem o jogo no meio de semana contra o Flamengo, né? Eu acho que foi para pegar ritmo, começar, né, a esquentar um pouquinho. Saiu com, acho que jogou quase 70 minutos de jogo, né? Jogou 70 minutos. Depois entrou o Thiago Santos. Eu acho que foi isso, uma vitória não, um empate protocolar e um saldo de 4-0 muito tranquilo, definido no primeiro jogo como se fosse jogo único, né? O primeiro jogo definiu tudo. Acho que é basicamente isso. E pro Fluminense foi aquela, como você falou, protocolar a partida só para cumprir tabela. Acredito que se o Volta Redonda pudesse nem disputar o jogo de volta, também não disputaria, porque aquela coisa, pudesse ter só a renda do jogo, aquela coisa para acabar, bom para todo mundo, teria feito caso o regulamento permitisse. E E Thales, olha que tentaram até deixar interessante, né? Porque, se eu não me engano, ofereceram um bicho, né? Para os jogadores de Volta Redonda, 40 mil para cada jogador do Volta Redonda, caso tivesse uma classificação, né, milagrosa, inédita, mas mesmo assim não aconteceu, né? Nem ensaiou perto disso. Nem com bicho, nem com dinheiro, o jogo ficou um pouco mais legal em si, né, de se ver. É um jogo bem chato mesmo, bem monótono. né, Thales, eu acho que a vantagem do Fluminense, conquistada na primeira partida, acabou facilitando para esse segundo jogo de uma forma que o time conseguiu jogar e se poupar. Quem precisava, por exemplo, como o Thiago Silva, recuperar ali um certo ritmo de jogo, conseguiu, sem sofrer sustos, sem lesionar ninguém, sem se perder, simplesmente sem suspender ninguém, simplesmente foi lá. Quem tinha que jogar, quem tinha que se recuperar, se recuperou. Quem teve que ser poupado, foi poupado. Acabou valendo bem a pena esse segundo jogo do Fluminense, olhando pelo lado do Thiago Silva, que precisava ganhar um ritmo de jogo diante do confronto contra o Flamengo, né? Boa noite a todos. É mais ou menos isso aí que o Gel falou, né? Só complementando um pouquinho. O Fluminense entrou com o freio de mão puxado, como ele mesmo falou, concordo. Pelo placar elástico que fez no primeiro jogo, um placar de 4-0 que até me surpreendeu também. Achei que o Volta Redonda iria dar mais trabalho naquele primeiro jogo. Mas o Fluminense se comportou bem, fez um bom jogo, falando isso do primeiro jogo. O jogo ficou muito fácil de se analisar diante desse placar. E falando um pouco mais do segundo jogo, é isso aí que ele falou, né? Nos primeiros comentários, que o Fluminense entrou com o freio de mão puxado.
E é totalmente compreensível até pela partida que o Fluminense fez, né? E pelo resultado que conquistou no primeiro jogo. Mas fica aqui, complementando o que ele disse, o meu questionamento ao Mano Menezes, o porquê dele não ter utilizado o Riquelme nesse jogo. Ter entrado com o Keno, ter entrado com o Paulo Baia, que é uma contratação até questionável do scout do Fluminense, o porquê dele não utilizar os meninos da base, né? E ter dado mais oportunidades a esses jogadores que já mostraram que no Campeonato Carioca, e acredito também que ao longo da temporada não vão render com a camisa do Fluminense. Enfim, né? Mano Menezes colocou o Cano para jogar, o Thiago Silva até entendo também para até pegar ritmo, mas o Cano ter jogado e esses demais jogadores aí como Keno e entre outros, eu não entendi a escalação. Enfim, fica aí o questionamento ao Mano Menezes, eu não cheguei a ver a coletiva, não sei se algum jornalista perguntou, mas fica aí a pergunta para ele. E agora falando um pouquinho sobre o Vasco, né, que sofreu mais um revés diante do Flamengo. Agora são 32 partidas e somente 2 vitórias do Vasco diante do Rubro Negro. O Vasco, um longo jejum diante do seu maior rival, sem vencer. Eu queria que o Lucas falasse um pouquinho sobre esse jogo. Boa noite, Lucas. Coutinho saiu machucado também. Complicada essa situação do Vasco, hein? Vamos lá. Boa noite para Israel, para o Thales, para o João. Enfim, para explicar esse jogo do Vasco, porque o Vasco, tudo no Vasco é muito complexo, né? Você precisa primeiro analisar o contexto que o Vasco está vivendo desde o final de 2024, porque são erros atrás de erros. A derrota para o Flamengo, a eliminação do Flamengo foi o resultado desses erros. Primeiro, a contratação do Carille, certo? Que foi cheio de críticas, no caso, foi contratado cheio de críticas. Depois, a demora da diretoria para contratar jogadores, né? Posições que eram para o Vasco contratar de forma urgente, só chegou na última semana da janela de transferência, em cima do clássico, do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Então, ou seja, não teve tempo para esses novos jogadores chegarem e se integrar ao elenco de forma plena, por dizer assim. Porque, assim, eles meio que foram tacados na fogueira. Os caras chegaram com 2, 3 dias para decidir uma semifinal de Campeonato Carioca contra o maior rival do time. Então, assim, é complicado exigir alguma coisa, avaliar os jogadores dessa forma, porque, para mim, tudo que passou assim, da eliminação do Vasco se passa pela diretoria. O maior responsável por isso é a diretoria. É óbvio que na questão do jogo, eu vi que no jogo da volta o Vasco jogou muito pior do que no jogo da ida. Não teve evolução do time, que era esperado até por eles terem performado muito bem contra o Nova Iguaçu. E era esperada essa evolução. Porém, chegou no sábado e o time jogou muito mal. Se para dizer que o time não jogou assim o tempo todo mal, na primeira parte ali da etapa inicial, eles conseguiram fazer alguma coisa até que saiu o gol. Mas depois daquilo, o Vasco não fez mais nada, foi completamente dominado. E saindo da polêmica do gol, se foi impedido ou não, para mim foi impedido, mas assim, depois daquele que o Vasco tomou o gol, mesmo sendo impedido, não sendo impedido, o Vasco não deveria parar de jogar. E o Vasco parou de jogar, sentiu aquela questão, quando eu falei na última live, que o mental do Vasco deveria ser trabalhado. Tomou o gol e se perdeu completamente no jogo. Sumiu do jogo, não teve reação o time. E no segundo tempo foi pior ainda, porque se mostrou muito mais apático do que deveria. Aí eu queria pontuar, assim, uma coisa positiva nisso tudo, vamos dizer, né? Porque o Vasco vai ter 3 semanas de folga, praticamente. O Carille vai ter 20 dias aí para treinar a equipe, para poder tornar essa equipe competitiva para o Campeonato Brasileiro, porque é o elenco que o Vasco tem até o meio do ano, porque a janela de transferência agora só abre no meio do ano, e é esse o elenco que o Carille vai ter que trabalhar. Eu até diria que esse é um ótimo tempo para o Vasco trocar de técnico, mas como a diretoria ela é muito devagar, ela é muito lenta, então, se o Vasco demitir o Carille agora, só vai conseguir um técnico novamente daqui a um mês. E o Vasco não tem tempo para isso. Então, é com o Carille mesmo. O Carille tem a missão de manter o Vasco na Copa do Brasil. O Carille tem, a missão de manter o Vasco na Copa Sul-Americana e de fazer um início de Brasileirão bom.
né? Até o meio do ano, pelo menos, para o Vasco também não, de novo fazer aquele ano corrido, aquele ano sofrido que todo ano tem, né, no caso. Ô, Lucas, eu vou ser bem sincero, até para passar a palavra para o Thales e para o Israel, eu entendo quando você fala que não teve evolução, que o time do Vasco nesse segundo confronto, na segunda perna, né, da semifinal, como as pessoas gostam de falar, foi pior do que na primeira partida, mas eu não acho que a culpa é só do Carille, não, cara. Eu sendo bem sincero, aqui no futebol brasileiro, de uma forma geral, nós temos a mania de sempre, quando o time não performa, colocar a responsabilidade em cima do técnico. Eu entendo quando o torcedor cobra que tem que ser um time melhor, tem que jogar melhor, tem que performar, etc e tal. Mas foi o que eu falei na outra live. Não adianta querer limonada sem limões, não adianta querer omelete sem ovos. Como você mesmo pontuou, os reforços que o cara ele tanto pediu, que são os pontas que ele não tem, que é um time que joga em velocidade, um time que que joga muito com pontas ofensivas que vão pra cima, que driblam, etc e tal, chegaram 3, 4 dias antes do jogo contra o Flamengo na primeira partida, pô. Aí o time teve mais uma semana pra treinar e jogaram os caras pra jogar. Inclusive, como é que você cobra do cara isso? Como é que você cobra do técnico que o time performe? E outro ponto importante, o último ponto que eu queria pontuar aqui, desculpa ter redundância, é simplesmente o melhor jogador do Vasco, na teoria, não consegue jogar. O cara consegue jogar 5, 10 minutos e morre em campo. Alguém tem que chegar na coletiva, seja o preparador físico, seja o técnico, seja o Pedrinho, seja lá o raio que o parta, e explicar por que o Coutinho não joga. Porque o Coutinho, com todo respeito à história que ele tem dentro do futebol, hoje ele é um elefante branco. Ele simplesmente custa muito pro Vasco. O torcedor tem uma expectativa absurda que eu não consigo entender de onde que vem essa expectativa, porque o Coutinho que jogou bola foi em 2018. Nós temos 7 anos desde que ele jogou bola. E as pessoas continuam criando expectativa. Vai entregar. Quando que o Coutinho entregou no Vasco? Jogo contra o Nova Iguaçu, Copa do Brasil? Uma assistência de escanteio, uma assistência de falta? Ele ganha para isso? Só isso que ele tem para entregar pelo Vasco? Então, eu acho que acaba sendo muito fácil simplesmente jogar a responsabilidade em cima do técnico, porque eu não acho que o Carille é o melhor técnico do mundo, muito longe disso, mas eu também não acho que ele seja esse horror todo que as pessoas pintam. Ele teve muito bom trabalho, beleza, ele subiu com o Santos, mas o torcedor do Santos não gostava, mas também deram o que deram pro cara. Deram um elenco meia boca e se vira aí. Aí também é muito fácil, pô. Eu acho que tem que colocar a responsabilidade não só em cima do técnico, mas também em cima dos jogadores. O Soverret, pô, se embolando com a bola, filho. Se embolando com a bola, dando canelada. O técnico não chuta. O Vasco, quando eu falei até que na semana passada, eu falei, o cenário ideal pro Vasco é começar com 1-0. Naqueles primeiros minutos do jogo, vai lá, mete 1-0 e joga a responsabilidade pro outro lado. E foi o que ele fez. Conseguiu fazer 1-0 com o Nuno, beleza e tal, tudo muito lindo. E depois o time morreu fisicamente, não aguentou. O Coutinho, que começou bem o jogo, dando dinâmica pro time do Vasco, sumiu da partida. Aí que responsabilidade que o técnico tem disso? Aí ele olha pro banco, ele fala assim, aí o cara começa assim, ó. Aí, pode ver, toda hora o cara, ele tá assim, ó. Parece, sei lá o que, toda hora com na cabeça. O cara olha pro banco e pensa, caraca, meu irmão, preciso mexer. Mas quem tá no banco é pior do que quem tá jogando. Como é que o cara resolve essa equação? Fazer até um comentário. Olha só, então, deixa eu falar. Quando eu comecei a minha análise, o que eu falei? Que o que aconteceu com o Vasco nesses dois jogos das semifinais passa pela diretoria. O primeiro erro da diretoria foi ter contratado o Carille. Para mim, esse é... Mas eu discordo, não acho que a culpa é do Carille. Não, olha só, a culpa não é só do Carille. Obviamente, a culpa não é só do Carille. Primeiro, ela vem da diretoria, depois passa por ele e passa pelos jogadores, obviamente, que são eles que eu discordo que o jogador tem mais responsabilidade do que o técnico. O técnico, ele tem que tirar o melhor dos jogadores. Eu já vi tantos casos aí de técnico extrair, como é que se fala? Tirar leite de pedra, entendeu? E o Carille não é esse técnico.
Não é esse técnico. E novamente eu repito, o Vasco não tem elenco para jogar do jeito que ele está jogando. O Vasco tem jogadores de qualidade. Até mesmo o Verratti, que você criticou, o Coutinho, o Paulinho, o Piton. O Vasco tem um elenco. O Vasco tem um elenco que é para, como é que se fala? Competir minimamente bem. O Carille não é esse técnico que vai extrair isso desses jogadores. Já deu para perceber isso. Eu também sincero, Lucas. Sendo bem sincero. Trabalhar com isso porque é o que tem no mercado, entendeu? É o que agora não pode. A diretoria é lenta, a diretoria ela é devagar, ela demorou para trazer reforços. O Vasco ficou com 2 pontas lesionados e demorou para caramba para trazer. E quando traz? E demorou para trazer pontos. O principal culpado é a diretoria. É aquele Marcelo Santana que é lento toda a vida, entendeu? Que demora para contratar jogadores, que toda hora está levando, abre uma negociação e não leva, só sabe estudar, parece até estudante do Enem, entendeu? Que só sabe estudar, só sabe avaliar e não contrata ninguém. Então, assim, o maior culpado disso tudo é o Pedrinho e o Marcelo Santana. Passa pelas mãos de Carille também, porque é ele que treina, é ele que faz a tática. A gente vê ali a diferença de técnico, cara. O Felipe Luiz, e para ele, foi nítido tudo ali. O Felipe Luiz engoliu o Carille nos 2 jogos. Ô, Lucas, olha só. Bem, é porque passa também muito pelo que o Felipe Luiz fez ali no Flamengo. E, obviamente, o elenco do Flamengo é muito melhor, mas a gente já viu tanto caso de zebras, entendeu? E não foi isso que se fez. Quando um time ele é limitado e está inferior ao seu adversário, o técnico tem que se mostrar. É aí que o técnico tem que se mostrar. E o Carille não fez. Insistiu. Novamente, quando vocês criticaram quando eu falei que o Verratti é um a menos contra o Flamengo. E o Verratti é um a menos contra o Flamengo. Porque o Verratti é engolido pela zaga do Flamengo. O Verratti não consegue fazer pivô. O Verratti só joga se tiver ponta para cruzar para ele. Entendeu? Então, assim, ficar insistindo nisso, obviamente tem toda a pressão da torcida, porque se ele bancar o Verratti, a torcida vai chiar. Então, assim... Mas é o que eu tô te falando também, não adianta. O cara, vamos lá. Aí o cara vai lá, banca o Coutinho, bota o Coutinho no banco, Coutinho no banco. Aí chega lá, Verratti, banco. A torcida vai criticar também, o cara não tem opção, lindo. É isso que eu tô falando, não adianta também querer que o cara faça o milagre. O Felipe Luiz, obviamente, ele, olhando hoje, o Felipe Luiz tem menos de 1 ano como técnico no futebol profissional. Sobre o Sub-17, Sub-20, agora tá no profissional. Tem menos de 1 ano. Hoje o trabalho do Felipe Luiz, obviamente, é muito melhor do que o trabalho do Carille. Show de bola, isso não tem discussão. Mas é muito mais fácil você extrair qualquer coisa do elenco do Flamengo do que extrair qualquer coisa do elenco do Vasco. Então, quando você fala assim, o Felipe Luiz engoliu o Carille, eu também não acho que o Felipe Luiz engoliu o Carille, não. Por exemplo, no primeiro... Calma aí. Naquele primeiro confronto no início do segundo tempo que o Carille botou muito diferente, que o Vasco teve a oportunidade de empatar, não empatou porque faltava qualidade técnica. O Verratti meteu uma bola no travessão, teve outras oportunidades, mas faltava qualidade técnica. Esse é o ponto. Por exemplo, quando o Vasco começou melhor e foi lá, daqui a pouco o Flamengo começou a controlar o jogo, achou um gol, daqui a pouco o Flamengo começou a controlar o jogo, achou outro gol, porque os jogadores são muito melhores, cara. Esse o ponto. O time do Flamengo é tão melhor que até quando o técnico do Vasco não tem culpa dos erros que o time comete, parece que a culpa cai no colo do cara, pô. Não adianta, eu acho que o torcedor... Vou deixar o Rael falar, mas eu acho que o torcedor do Brasil, de um modo geral, tem uma visão muito exagerada para cima do técnico, porque não é o técnico que chuta, não é o técnico que cruza, não é o técnico que faz nada disso. Ele monta a parte tática. Quando o jogador comete erros dentro de campo, quando o jogador perde gols, eu acho que o jogador tem que ser muito responsabilizado. É o que eu estou te falando. Você não teceu uma crítica ao Coutinho até agora. Não teceu uma crítica ao Coutinho. O Coutinho não consegue. Calma, o Coutinho não consegue jogar. Não consegue jogar, cara. Isso é absurdo, pô. O Coutinho acabou para fazer olha só, o Coutinho acabou para fazer 1 ano de Vasco. Só ganhando dinheiro, com todo respeito, Coutinho, já falei, só ganhando dinheiro.
E a culpa continua sendo um técnico, continua consegue jogar 45 minutos com intensidade diante de um time forte. Ai, jogou contra o Nova Iguaçu, porra, contra o Nova Iguaçu, filho. Até minha mãe, cara. É o mínimo que ele pode fazer pelo que ele recebe, pô. É o mínimo que ele pode fazer pelo que ele recebe. Fala, Israel, depois o Lucas fala. Cara, a discussão ficou um pouco melhor do que eu achei que ia ficar, gostei. Mas, enfim, eu concordo em parte com o Lucas e concordo em parte com o João. Eu acho que a culpa não é só do Carille. Eu acho que a diretoria do Vasco contratou o Carille sabendo o que ele poderia fazer, tá? Isso é óbvio. Contratou o Carille sabendo o que ele poderia fazer. O Carille não é tão inferior assim ao Mano Menezes. Para mim, não tem uma distância tão grande entre os dois. Até E o Mano característica Menezes, próxima de estilo de jogo e tudo mais. Pô, o Mano Menezes ele não é tão distante assim do Fábio Carille, tá? Não é. Não é tão distante. Mano. Exatamente. O Mano Menezes é melhor do que o Mano Carille, Menezes cara. veio ano passado numa situação ridícula, onde o Fluminense não conseguia performar, onde o Fluminense não conseguia fazer nada, praticamente. Mano, o Fluminense tinha que ganhar jogo ano passado. O Fluminense tinha que performar, não, mano. Não, então, mas isso que eu tô falando, o Fluminense não conseguia fazer nada, tipo, antes dele chegar. E quando ele chegou, pelo menos o Fluminense deu um respiro. O cara que simplesmente sei lá, mesmo mediano com o Fábio Carille. Ele barrou quem tinha que barrar. Exatamente, bateu em time grande, mano. Tipo assim, não vem falar pra mim que. Não vem falar pra mim, mano, porque o Coutinho, pra mim, é a maior decepção em. Agora é Vasco. Não, é o Vasco. Eu queria falar uma coisa aqui pro Lucas. Não, fala. Lucas, a torcida do Fluminense também tá nessa, cara. Quando o Fluminense tava mal das pernas aí no início do Campeonato Carioca, tava pedindo a saída do Mano Menezes, pô. O Fluminense não jogava bem, eu nunca entrei nessa paranoia coletiva da torcida de ficar pedindo fora Mano Menezes. Obviamente, eu achei o trabalho dele ano passado ótimo, de ter pegado o Fluminense último colocado e ter deixado fora da zona de rebaixamento, que era o objetivo, levou para a Sul-Americana, fazendo partidas contestáveis, mas também faz parte do cenário. Mas ao longo do início desse ano, né, no início da temporada, indo fora Mano Menezes, pô. Eu sou o contrário a isso, pô. Tu vê o elenco do Fluminense do ano passado pra esse ano mudou completamente, cara. Entendeu? É a mesma coisa com o Vasco, cara. Tem que ter paciência mesmo, mano. Não tem jeito. Vou só concluir aqui. Enfim, eu acho que os dois técnicos eles não são de uma diferença tão grande como se fala ou algo assim. Eu não acho que tem que jogar a culpa no Carille toda, porque ele é um técnico limitado, o Vasco contratou sabendo disso, e o Vasco não teve um planejamento. As peças do Vasco hoje são para time que vai disputar para não cair. O time do Vasco hoje disputa para não cair, pelo que se apresenta, pelo que não se apresenta no caso. O Coutinho é -1 em campo também. O Coutinho tem lampejos, porque um jogador acima da média vai ter lampejos. Mas não é um jogador constante, não é um jogador que não consegue dar continuidade a algo. Vocês falam tanto, às vezes, de um ou dois jogadores, mas vocês esqueceram de falar de quem deveria assumir essa responsabilidade. O cara que deveria assumir a responsabilidade não assumiu em momento algum, Lucas. Com a torcida é uma coisa. Com a torcida, você chamar a torcida, o Coutinho voltou querendo demais, isso e aquilo, você fazer musiquinha é uma coisa. Outra coisa é você assumir a responsabilidade dentro do campo. É você vestir a camisa, é você falar dentro do vestiário, é você jogar também. O cara não mostra intensidade, Lucas. O cara não mostra intensidade, meu irmão. Ele não mostra, ele tem técnica, show, nunca discuti isso, mas ele não mostra intensidade, ele não puxa responsabilidade em tempo nenhum. O Coutinho voltou para ganhar dinheiro, o Coutinho é decepcionante em sua volta, ele não decidiu um jogo de verdade pro Vasco, ele jogou bem contra o Nova Iguaçu, mas contra o Flamengo, que o risco, né, consideravelmente, aqui estava a corda, foi para cá, ele não conseguiu performar, e toda vez que tem um jogo grande, o Coutinho sai sentindo. Que planejamento é esse do Vasco? Que físico do Vasco é esse, gente? E toda vez, contra o Fluminense, o Fluminense ganhando, o Vasco ganhando de 1-0, gol do Coutinho, simplesmente o cara se machuca, sai no meio do jogo, abandona o time num jogo importante. Que físico é esse que ele tá? Que físico da volta é esse? E tendo quem é o preparador físico? Tendo feito quem é o preparador físico do Vasco? Se o cara não tem um físico para jogar, irmão, bota ele 3 meses encostado fazendo só trabalho né, para voltar a jogar, ganhar músculo, ganhar intensidade, mas você não coloca o cara assim, pô. Tô queimando o cara com a torcida, mano. A torcida rival, tipo, consegue olhar para aquilo e achar um absurdo. Imagina vocês, cara. Eu sei que tem uma idolatria muito forte. Tipo, entendo muito. Mas, mano, se o Thiago Silva volta para brincar igual o Coutinho volta, eu fico maluco, pô. O Thiago Silva, com 41 anos, jogando na zaga, simplesmente dá um banho no Coutinho com 31 anos, irmão. E aí? Eu tô falando. E o Davi Luiz, que foi pro Flamengo ano passado, dava um banho no Coutinho. Entrando pouco, dava um banho no Coutinho. E aí? O Carlos Eduardo, que estava escondido lá na Arábia,
dava um banho no Coutinho. Do Botafogo dava um banho, irmão, porque sempre chamou responsabilidade. Não tem como culpar o técnico, o planejamento também, que simplesmente o principal jogador não assume responsabilidade alguma, não assume responsabilidade de dentro do campo e provavelmente fora dele também, pô. Acho que é isso, mano. Pode falar, Vamos parar Lucas. de tentar, o Ferretti, o Lucas, já planejamento, e o Coutinho, fez o que até agora? O que ele fez? Voltou pra fazer o quê? Musiquinha? Pode Foi falar, isso, Lucas. né? Posso falar? Pô, Pode, Posso falar? pode. Então, enfim, vamos lá, vamos trazer, porque ele falou muita coisa aí, até esqueci algumas coisas, algumas partes dele que ele falou. Enfim, mas eu peguei aqui o último gancho. Você falou, encosta ele e deixa 3 meses. Quem é responsável por esse planejamento? É a diretoria e o técnico. Novamente eu bato na tecla. Quando um time performa mal, quando um time não tem elenco, o maior culpado é a diretoria e o técnico, entendeu? Assim, o Coutinho é o astro da equipe, ele que deveria chamar a responsabilidade. Todo mundo sabia que o Coutinho não estava fisicamente bem quando contratou ele. O jogador, é óbvio, entendeu? O Pedrinho usou a contratação dele como cortina de fumaça para o que estava acontecendo ali nos bastidores, porque a contratação dele foi em meio àquela briga judicial da SAP com a 777. Então, assim, em nenhum momento eu nego que o Coutinho está mal fisicamente. O Coutinho está mal fisicamente. É aquela coisa, a qualidade, o futebol é físico, então se a pessoa está mal fisicamente, ele não vai performar bem. Ele estava bem na partida, ele não estava mal, não. Só que no momento que ele quer jogar com mais intensidade, ele acaba se lesionando. Foi o que aconteceu contra o Flamengo. Na hora que ele começou a correr mais e buscar mais o jogo, ele se lesionou. Então, assim, naquela hora que eu falei, o Coutinho às vezes ele joga com medo, porque ele é de vidro, ele tem medo de se lesionar. E foi o que aconteceu. Ele simplesmente, no momento que ele recuperou a confiança dele, ele se lesionou novamente. Então isso desmonta qualquer jogador, desmonta o psicológico de qualquer jogador. Entendeu? Então, assim, o Thiago Silva, o Davi Luiz, nenhum deles sofreram com lesões que nem Coutinho sofreu. Então, assim, é uma régua que não... O único que pode ser comparado aí é o Neymar, que o Neymar tem muitas lesões na carreira e não parou. Fisicamente ele tá bem, tá? Agora tá arrebentando aí no Santos. Ficou de fora aí da semifinal e o Santos acabou eliminado. Então, assim... Mas a gente tá falando de um cara de 41 anos e a gente tá falando de um cara de 31 anos. Então, é uma discrepância muito grande, mano. Olha só. É muito diferente a saúde do Thiago Silva para a saúde do Coutinho. É muita diferença. É muita diferença, cara. É muita diferença. Se o Thiago Silva tivesse sofrido a quantidade de lesão que o Coutinho sofreu na carreira, ele já teria aposentado aos 35 anos de idade. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que é complicado. Eu não esperava agora do Flamengo o Coutinho assim, fazendo 3, 2, 4, pipocando gol, não. E nem montando. Fazer uma partida decente. Eu espero que o Coutinho faça uma partida decente. Não fez. Na verdade, ele estava indo bem, ele estava fazendo uma partida honesta. Só que, infelizmente, ele se lesiona. Tecnicamente, ele é indiscutível, entendeu? Mas, infelizmente, fisicamente, ele não está bem. Tudo bem, ele não está rendendo o esperado, isso é óbvio. Isso é óbvio, porque se a gente for analisar a carreira dele, isso do que ele está fazendo é bem abaixo, muito, muito abaixo do esperado. Agora é aquela coisa, esperar os exames saírem para saber quanto tempo ele vai ficar de fora. É capaz aí da previsão dele não estrear contra o Santos pro Brasileirão, estrear contra o Santos no Brasileirão, por causa dessa lesão, mas tá certo, enfim, vai esperar mesmo, aí a avaliação médica do departamento médico. Lucas, um E ponto. é o que vai acontecer. Agora dizer assim, ele veio e voltou pro Brasil, cara, sinceramente, a gente não tá aqui para ficar avaliando o caráter, se o cara é mercenário, se o cara não sei o quê, entendeu? Futebolisticamente. Não, vamos lá. Quanto o jogador recebe, aí se o clube paga, se tem alguém que paga, é sinal que vale. Mas o ponto que nós temos que analisar aqui é o seguinte: o custo-benefício disso para o clube. Porque, sendo bem sincero, aí hoje custo-benefício não vale a pena. Ponto. Olhando pelo que entrega dentro de campo, não vale.
Sabe por quê, Lucas? Foi a mesma coisa que nós acabamos comentando aqui sobre o Ramos Rodrigues da outra vez. Enquanto tiver o jogador ali, mesmo ele não rendendo, pelo tamanho que ele tem para os torcedores e para a instituição, naturalmente o técnico se vê obrigado a escalar o cara. Eu, sendo bem sincero, eu vejo poucos técnicos com tamanho para simplesmente falar, o Coutinho tá aqui, não quero. Comigo não joga. Eu vejo poucos, tá? Poucos. Talvez no Brasil o Tite, o Renato Gaúcho, que são dois técnicos que não assumiriam o Vasco, obviamente, mas de situação hipotética, são dois técnicos que teriam tamanho para fazer isso. De resto, ninguém faria isso. E é o que o Carille se vê obrigado a fazer. Eu não sei se o Carille concorda em colocar o Coutinho sempre, mas ele olha e fala assim, meu irmão, como é que eu boto esse cara no banco? Eu acho que hoje acaba se tornando um problema. E quando você fala que é pior ainda, porra. Que é pior ainda. Exatamente. Que é uma herança maldita. Não tem como colocar o Coutinho, entendeu? Que é uma herança maldita. Não tem um menino da base. Sem sacanagem. No seu respeito, não tem um menino da base. Meu irmão, tem que ter alguém, cara. É possível, porra. Tem que ter alguém que pelo menos corra, bote tesão em campo. Porque, caralho, meu irmão, sem sacanagem, dá pena. Você olha, você olha o Coutinho em campo. Dá pena. Você percebe, é o que o Rael e o Thales falaram. Você olha, quando ele toca de primeira, ele gira a bola, e o caralho, ele é muito inteligente. O jogo, quando a bola chega no pé dele, ele deixa o jogo fluir. Mas, infelizmente, ele não consegue. Aí eu não sei se requer, aí, o ideal seria o preparador físico, o médico do Vasco chegar pro torcedor e falar a situação real. Gente, olha só, o Coutinho só aguenta jogar 45 minutos. O Coutinho precisa jogar uma partida e descansar duas. Cara, alguém tem que chegar e explicar a real situação do Coutinho. Simplesmente, porque eu tenho um problema que eu vejo, que é o seguinte, que hoje eles estão deixando o Coutinho se fuder sozinho. Estão deixando o Coutinho botando o cara pra jogar, e deixando ele se quebrar sozinho. Porque ele fisicamente não aguenta, entra, tenta e se machuca. Entra, tenta e se machuca. Ele tá se queimando sozinho, pô. Então, é por isso que eu estou dizendo, o planejamento da comissão técnica que não tá legal para ele, entendeu? Então, despejar tudo que está acontecendo no Vasco, no Coutinho, da mesma forma que não querem que jogue no Carille, também não tem que jogar no Coutinho, não tem que jogar toda a culpa, porque ali ele é um resultado ali de tudo, entendeu? A comissão técnica realmente, o preparador físico, o médico da equipe, eles têm que chegar e jogar real para a torcida. A torcida também ela tem que entender a situação do Vasco, porque realmente a torcida do Vasco, às vezes, ela é um pouco iludida ou até, como é que se fala, entra em depressão por qualquer coisa. Então, assim, essa é clara, ser honesto. Eu concordo aí na sua fala. Se for para deixar o Coutinho 3 meses no departamento médico, que em 3 meses ele volte voando, novo, por mim, tá tranquilo. Por mim, pode ser, entendeu? Capacidade, como você falou, capacidade técnica, ele é inteligente, ele não tinha ninguém para jogar com ele, agora que chegou que é o Nuno, que entende ali um pouco ali do que o Coutinho quer fazer no corpo, e ele entra naquela de que, assim, a mente dele vai, mas o corpo dele não vai, entendeu? E realmente é sofrível pro jogador isso. Pode falar, e até só para passar por Rael, e quando eu falo dessa questão do preparador físico e do médico vir e falar a real, é porque eu lembro muito, não sei se vocês vão lembrar, daquele Ederson, que foi antes do Diego chegar, ele era o camisa 10 do Flamengo, que jogou na Itália durante muito tempo, um meio atacante, que o Ederson, qual que era o problema dele? Era muito bom de bola, sendo que ele se machucava muito. Quando ele chegou no Flamengo, aí eu não lembro, eu acredito que já devia ser o Tanuri na época, desculpa não saber exatamente quem era, mas acredito que seja o Tanuri. Ele chegou no Flamengo em 2015 para 2016. Descobriram que o motivo das lesões dele é porque a perna dele uma era um pouquinho maior do que a outra. Então tinha um desnívelzinho. Era um desnível quase que imperceptível. Mas como ele corria, ele meio que dava aquela mancadinha. E o próprio jogador não percebia. Ou seja, então ele forçava mais um lado do corpo do que o outro.
e perceberam que aquilo ali era o motivo da lesão dele. Ou seja, ele ficou um período. Aí o médico do Flamengo veio na época, acredito que tenha sido o Tanuri, veio e falou: gente, olha só, o motivo das lesões do Ederson é essa, vai precisar passar por uma cirurgia tal, o procedimento é tal, ele vai ficar uns 6 meses sem jogar. E o Ederson ficou 5, 6 meses sem jogar bola, depois voltou jogando voando. Depois ele sofreu uma outra lesão, que foi numa entrada do Fagner, criminosa, que aí estourou o joelho do maluco, o maluco nunca mais conseguiu jogar bola. Inacreditável, né? Olha, e outra coisa, o juiz nem falta deu, tá? Só pra lembrar. Pode falar, Lucas, depois Israel. Eu primeiro? Isso, depois Israel. Agora eu esqueci. Foi que eu perdi, eu ia pegar um gancho do que você falou e eu esqueci o que você falou. Então fala, Rael, depois o Lucas volta. Pode falar, Rael. Vamos lá. Não, agora eu lembrei. Então, Lembrou? Não, deixa parte ele muito disso daí mesmo, da torcida entender. Eu acredito que a torcida vai entender, porque até hoje foi paciente com o Payet. O Payet, por exemplo, o Payet está 1 ano e quase 2 anos no Vasco. Deus me livre, isso aí é... E tchau e benção, vai pra França, seja feliz com a sua família, e é isso, pra mim já deu, entendeu? Mas assim, eu acho que a torcida vai ter mais paciência com o Coutinho se por um acaso o preparador físico, o médico chegar e falar assim, ó, o Coutinho só joga daqui a 5 meses, daqui a 3, 4 meses, mas ele vai voltar bom mesmo, de verdade. E é isso. Pode falar. Vamos lá. Não, só queria fazer rapidinho, uma análise rapidinho mesmo. Pelo que eu falei, eu acho que não foi na primeira vez que a gente gravou um piloto disso aqui, eu falei assim, o planejamento do Vasco, ele é muito ruim. O Pedrinho, ele é craque, o Pedrinho, ele é ídolo, o Pedrinho, ele tá fazendo muita coisa para ajudar o Vasco, sim. Torcedor pra caramba, tipo assim, admiro muito, tá? Admiro muito a força dele, tipo, para tentar reerguer o Vasco, botar o Vasco no lugar onde ele merece estar, né? Um time grande. Mas a minha principal crítica é simplesmente, quando a gente vai contratar, repatriar um ídolo, algo assim, a gente, pelo menos no caso, a gente tem que entender como é que ele está fisicamente no momento. O Coutinho, ele veio de um campeonato bem abaixo do que a gente estava pensando, e ele veio mais por conta dele ser ídolo, algo assim, porque a gente sabia que ele já estava meio para lá do que para cá em relação ao físico dele, né? Estava um campeonato bem inferior. Só que pouco tempo atrás, se eu não me engano, 1 ano ou até 6 meses, o Vasco trouxe o Payet, que veio, entre aspas, ser esse 10 também, né? E não agregou tudo que ele poderia agregar, né? Ele veio com uma expectativa alta também, o Vasco fez um esforço para trazer ele, lutou e tal, tudo mais. E 2 jogadores para uma faixa de campo onde hoje é a principal carência do Vasco, para mim, que é alguém para chamar responsabilidade, alguém para ter uma continuidade, alguém para ter um físico para aguentar jogar os 90 minutos e conseguir, tirando aqui tem muita prioridade no Vasco, né? Tem uns 2 pontos que o Vasco não tem hoje, mesmo que o Ryan esteja fazendo bons jogos. O Nuno começou bem, o Nuno começou bem. O Nuno começou bem também. O Lloyd, Deus me livre, tá? Com todo respeito ao Lloyd. Não, todo respeito. Sinceramente, cara. Veio pela live. Pra fazer live, pra dar entrevista, ele é um leão. Isso aí esquece. Ele deveria virar, sei lá, youtuber, qualquer coisa relacionada. Mas aqui, ó, com a redonda no pé, filho, esquece. É fraco, com todo respeito. Eu tive muitas ressalvas da contratação dele, foi a única. Pô, não existe contratar jogador por causa de live, cara. Não existe. Então, assim. Mas o cara sentiu pressão, ó. O clube todo sentiu a pressão de que ele tem que contratar. O cara abriu uma live falando que queria jogar um Flamengo e Vasco, porra. Se fosse eu lá, o pau quebrava. Ele estando aqui não deu em nada. Caraca, que loucura. Mas, enfim. Cara, esse dinheiro gasto no Coutinho e no Payet, né? No caso, eu acho que o salário dos dois mais assim. Cara, você não acha que o Vasco, perguntando pro Lucas mesmo com a idolatria toda que você tem pelo Coutinho, você não acha que seria mais ideal no momento que o Vasco estava vivendo pegar o dinheiro das 2 contratações, dos 2 salários, né, entre aspas, do Payet e do Coutinho, e ter investido em 4, 5 jogadores que poderiam agregar mais o elenco, jogadores bons, medianos,
conseguiam hoje estar mais encorpado o Vasco. O Vasco que hoje teria mais pontas, teria mais um volante que precisava. O Hugo Moura e o Cocão marcam bem, mas não são um primor que a gente está achando. O Vasco hoje teria zagueiros um pouco mais equilibrados também. Eu acho que o barato naquele momento saiu caro. O Vasco ele trouxe 2 jogadores que veio zero custo, se não me engano, né? O Coutinho ele fez um Maia tudo aí, o Payet também, e saiu caro, cara. Saiu caro, porque tanto pelo dinheiro, tanto do salário, tanto pelo que os caras agregam. Entendeu? O Vasco poderia ter contratado uns 6 jogadores aí, uns 5, 6 jogadores para agregar no elenco, para encorpar o elenco, que hoje, no caso, o Carille teria como olhar para o banco e então teria uma opção viável para entrar no segundo tempo. Pô, o Vasco quase teve para contratar o Wanderson. O Wanderson estava doido para sair do Inter e o Vasco não teve dinheiro para pôr na mesa. O Vasco não teve dinheiro, não teve o culhão de botar na mesa para conseguir esse jogador. Então, esse dinheiro gasto, esse valor gasto mensalmente no Coutinho e no Payet, poderia sim ter sido distribuído de uma forma melhor, cara. Você não acha? Mesmo você agora, uma pergunta bem direta assim, para o torcedor vascaíno. Olhando para o Coutinho, pelo que ele poderia vir e apresentar ao Vasco da Gama, pelo que ele estava fazendo lá fora, você traria o Coutinho mesmo assim, ou você traria umas 3 contratações de média para boa ao longo prazo para tentar encorpar o elenco do Vasco? Eu não posso falar pela torcida inteira, tá bom? Ok? Sim, eu não faço críticas, eu não faço críticas à contratação do Coutinho. Aliás, eu até gostei na época. Não faço críticas. Todo mundo sabia que ele poderia ter esse problema físico. Ninguém estava iludido. Porém, pode entrar o Payet nisso também. O Coutinho e o Payet. Como gestor de futebol, eu preferia 1000 vezes contratar 3 jogadores que não fossem apostas, tá? Porque se for 3 apostas, 6 por meia dúzia. Mas assim, mas 3 jogadores consolidados, melhores, que recebem menos que o Coutinho, obviamente, eu ia contratar sim. Contrataria sim, preferiria. Tá bom. Não, era só isso, não é nada mais não. Mas aí eu entendo o ponto que o Rael tá falando e o que o Lucas estão falando, mas é que foi o que o Lucas até comentou na outra explanação dele. Existe uma questão de carência também do torcedor, né, cara? Então, quando o Pedrinho vai lá e fica naquele rala e rola, traz o Coutinho, vem, e ele consegue trazer o Coutinho. Pô, tanto que o Pedrinho, quando vai anunciar que o Coutinho realmente assinou o contrato, o Pedrinho vem com o peito estufado. Caralho! Muitos falaram, mas só quem fez foi eu. Então, tipo assim, também, cara, eu acho que a contratação do Coutinho vai muito além do campo. O ponto importante da contratação do Coutinho foi o seguinte, foi o Pedrinho, ele como gestor e melhor entendedor do que o torcedor, ter explicado ao torcedor, olha só, gente, qual que é a situação. Estamos trazendo o Coutinho, mas a real situação física dele é essa. Ele vai precisar de 2, 3 meses para se adaptar, vai precisar treinar, vai precisar disso. O melhor do Coutinho nós podemos ver na próxima temporada. Ponto. E vamos trazer outros jogadores que consigam dialogar com o Coutinho. Beleza, aí eu acho que a contratação do Coutinho faria sentido. Mas o Pedrinho, como gestor, ele foi tão infeliz na forma como ele se deixou ser levado pela emoção. Porque ele também transmitiu ao torcedor aquele sentimento de que o Coutinho estava voltando para resolver todos os problemas do time. Sendo que o Coutinho fisicamente não tem capacidade disso hoje. Eu acho que acabou se tornando aquele problema. Aquele famoso tiro na água. Aí ele traz o cara, expõe o cara, e hoje esse cara tá aí. E esse cara, com certeza, o Coutinho bate também na sala do Pedrinho. Pô, Pedrinho, meu irmão, me ajuda aí, cara. Eu preciso que você traga mais alguém pra me ajudar aí, porque desse jeito fica impossível pra mim também. Entendeu? Então... Olha, do fundo do meu coração, eu espero que esse cara seja o Nuno Moreira. Não quero colocar muita expectativa nele, mas pelo menos... Não, mas pelo que... Não, mas expectativa, mas já colocando... Cara, só pode contratar agora no meio do ano. Então, assim, ou é ele ou é ele. Uma perguntinha, Lucas. O Adson e o David voltam quando?
Tem essa informação? Então, o Adson acho que volta. Eu sempre confundo os dois, mas eu acho que o Adson. É o Adson que volta agora aí em abril, por aí. Então deve estar pronto para o início do Brasileirão. Vou até me atualizar depois disso, porque eu acho que é ele, porque o David estava quase voltando, só que aconteceu alguma coisa e aí prolongou de novo o tratamento dele. Uhum. E seguindo um pouquinho nosso programa, vamos deixar um pouquinho de lado o Vasco, vamos falar da final do Carioca, rapaz. Que brabo, hein? Fla-Flu mais uma vez na final do Carioca. Não tem vantagem para ninguém, mantendo 2 empates. Mantendo empate nas 2 partidas, teremos pênalti. É o 5º Fla-Flu na final do Carioca em 6 anos, até o momento. 2 vitórias para o Flamengo e 2 vitórias para o Fluminense. Rael. Jael? É você mesmo, Jael. Sua expectativa pro jogo, bonito. Oi, Tá me ouvindo? tá escutando? Tô, pode falar. Não, cara, não chegou o áudio pra mim aqui. A gente tava falando, não tava saindo nada, por isso que eu ainda fiquei olhando o telefone. Ah, não. Mas, cara, minha expectativa olhando no cenário geral, o Flamengo, ele continua sendo favorito, pra mim, ele continua sendo favorito pelo time que tem e pelo momento que tem. Eu acho que o Fluminense vem num momento bom e o Flamengo vem num momento bom. O Flamengo vem num momento bom há mais tempo. Jael ficou sem áudio, hein? Tem um time melhor. Mas eu tenho uma certeza. Pode parar esse Flamengo e ser. Não? Voltou, pode falar. Voltou? Voltou. A internet caiu, cara. Ah, tá. Voltou. Pode falar. Vocês escutaram alguma coisa que eu falei? Até a parte que você falou que o Flamengo vem num momento melhor, você quer mais tempo. Ah, tá. Isso. Eu acho que é basicamente isso. O Fluminense vem num momento bom também. Conseguiu se acertar, algumas peças começaram a jogar bem. Mas eu ainda dou favoritismo ao Flamengo ainda. Tem um elenco melhor, tem um time melhor. Então acho que vem favorito para a final. Mas eu vejo o Fluminense com potencial. Porque eu acho que o único time carioca hoje que é capaz de vencer o Flamengo em alguma coisa, eu acho que é o Fluminense. O Botafogo já não consegue mais isso. O Botafogo não consegue nem ganhar do Sampaio Corrêa. Vem num momento muito ruim. O Vasco, acho que nem se fala também está num momento bem ruim também. Eu acho que o único time que pode ganhar o Fluminense, que pode ganhar o Flamengo é o Fluminense. É o único time que consegue jogar ainda contra o Flamengo ainda, que consegue botar lá e falar, pô, vamos tentar jogar de igual para igual. O último jogo 0-0 mostrou isso. Eles Foi um estão jogo vendo igual, foi um jogo que... né? O Felipe Luiz ainda não conseguiu vencer o Fluminense. O Felipe Luiz tem 6 empates e uma derrota. A única derrota que tem é contra o Fluminense e um desses 6 empates, que é pouco, né, pelo recorte que ele tem no Flamengo, também contra o Fluminense. Ele não conseguiu passar pelo Fluminense. Eu nem falo Fluminense de um ano teve aquele mês, tá? último comentário dele no Fla-Flu, eu esqueci o que ele falou, cara. Ele falou que o Fluminense não tem a responsabilidade de mandar no jogo, se não me engano, controlar um jogo. Entendeu? Totalmente infeliz pra mim aquilo lá, porque aquele jogo lá, pelo menos, ele para mim, ele falou totalmente errado. Cara, tipo assim, ele falou que o Fluminense parou com falta, o Flamengo teve mais falta do que o Fluminense. Esse jogo foi extremamente polêmico por uma cotovelada do Wesley e pelos 2 cartões amarelos no Pulgar que era para ter sido expulso, não foi. Então, tipo assim, foi um jogo que o Flamengo parece que bateu mais que o Fluminense. Eu acho que mostra isso tanto nas faltas, tanto eu acho que na análise depois, o Fluminense também tem ali também a questão do Arias, né, por conta do Pulgar no primeiro lance, que até o Pulgar levou o amarelo, mas eu acho que não teve muito sentido no que ele falou naquele momento. E eu acho que se tem um time que pode bater de frente com o Flamengo, carioca hoje é o Fluminense, não existe outro hoje no momento. Eu nem falo também pelo time maravilhoso que o Fluminense tem, não, né? Acho que o Fluminense tem um time maravilhoso, não. Mas eu acho que o Fluminense vem apresentando, né? Os últimos jogos mostram isso, os últimos 20 jogos, os últimos 30 jogos mostram equilíbrio, é muito equilibrado. Nos últimos 30 jogos, o Flamengo, se não me engano, e o Fluminense se equiparam, tem empate, né, em números de vitórias. E nos últimos 20 jogos, o Fluminense tem uma vantagem no histórico total. O Flamengo tem uma vantagem. Enfim, eu acho que é um jogo que vai ser muito bom, sinceramente. Eu acho que é um jogo que vai ser muito bom. Tipo, eu espero muito desse jogo, porque além de ver o Fluminense jogar, vai ser um jogo bom de bola, mano. Eu gosto de ver jogo bom.
O jogo vai ser bom, o jogo sempre tá sendo bom. Assim, 5 anos já de final de Fla-Flu, 2 vitórias para cada lado, então acho que vai ser extremamente equilibrado, de verdade. Eu acho que tem tudo para ser um jogão de bola, né, cara? Com favoritismo do Flamengo, mas acreditando que o Fluminense pode chegar assim, pode surpreender, porque ainda mais que sem vantagem de empate, pode ter uma disputa de pênaltis por aí. Acho que vai ser um bom jogo, sinceramente. Discordo em partes aí de Israel, não acho que o Flamengo tem favoritismo no Carioca, ainda mais que o Flamengo vai vir falando mais desse primeiro jogo, ainda mais que o Flamengo vai vir desfalcado, né? Vai estar sem o Bruno Henrique, ainda está sem um Cebolinha. Me ajuda aí, João. Vai Tá estar sem sem, mas quem tá sem o Michael. Não, mas aí, tá sem por o exemplo, Michel? tá sem o Pedro, mas aí são. Eu vou ser bem sincero, Thales, eu acho que o desfalque maior aí é realmente do Bruno Henrique, que meio que tá se reinventando desde a reta final da temporada passada. Com o Felipe Luiz, ele vem se reinventando, porque era um Porra, a jogador. Arrascaeta também não tá jogando um O futebol bem. Arrascaeta não tem jogado bem na última partida agora contra o Vasco. Fez uma partida horrorosa, jogou mal demais, jogou mal demais. Nas últimas partidas ele vem jogando mais com o nome do que propriamente com a bola nos pés. É algo até que o Felipe Luiz tem que repensar, talvez, para esse jogo contra o Fluminense. O Luiz Araújo vem pedindo passagem, vem pedindo, irmão, batendo na porta aí. Da mesma forma como ele falou do Plata, que o Plata parecia que bateu na porta dele falando, ó, você tem que arrumar um lugar para eu jogar, é o que o Luiz Araújo está fazendo. Todo jogo que o Luiz Araújo entra, dá assistência, faz gol, cria jogadas de perigo, então é um jogador que o Felipe Luiz tem que dar um jeito de encaixar no time, não tem muito por onde ele correr, não. E o Bruno Henrique, cara, que nesse início de temporada, junto com o Luiz Araújo, para mim é o melhor jogador do Flamengo. Fazendo gols em clássicos, como já é de costume dele, né? Fazer gols em clássicos. Daí o apelido Mister Clássicos, ou Rei dos Clássicos, enfim, o apelido que vocês quiserem utilizar. Mas é um Não quero cara que vem. utilizar nada, não, mano. Uma pergunta, mano. Quanto tempo que o Bruno Henrique ele não marca contra o Fluminense? Boa pergunta, eu não tenho essa informação, não. Deve ser alguns anos, né? Pra falar Rio dos Clássicos. Eu acho que é só contra o Botafogo e Vasco. Ué, mas aí Botafogo e Vasco também é clássico, né? Mano. Vamos contra o Fluminense, vê aí depois, faz uma pesquisa aí. Depois eu pego essa informação e trago aqui para os Vê quanto tempo telespectadores. que ele não marca contra o Fluminense. Nesse primeiro jogo também não vai marcar, né? Que ele não vai jogar. Mas, nem no segundo também, né, João? Vamos ser sinceros, nem no segundo também. Vamos ver o jogo de domingo, que talvez o jogo de sábado, na verdade. Vamos ver se ele consegue voltar, se recuperar e voltar a jogar. Mas falando sério, acredito que é um desfalque absurdo pro Flamengo. Ah, beleza, tem um elenco muito grande, tem ótimas peças de reposição, mas é um jogador muito decisivo, desde 2019 é um dos jogadores mais decisivos no Flamengo. Então é um cara que você não consegue reposição à altura. Hoje, dentro do elenco do Flamengo, não tem ninguém que consegue repor à altura o Bruno Henrique. Se o Pedro tivesse à disposição, eram outros 500. Seriam dois caras de níveis absurdos. Mas, infelizmente, não tem. Vamos ver como é que o Felipe Luiz vai pensar esse jogo. Vai colocar o Plata ali como falso 9? Talvez. Ele vai colocar o Juninho? Acredito que não. Acredito que ele deva ir com o Plata ali. Tomara que bote. Acredito que ele vai jogar com o Plata ali de falso 9 mesmo. E o desfalque do Flamengo restante já é bem conhecido, que é o Michael, o Matias Vinha, o Pedro, enfim. Aí ele poupou também. Acho que esse jogo aí tá muito 50-50. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo, Thales. Até no jogo contra o Vasco, eu falei que era 60-40 pro Flamengo. O Fluminense acaba sendo 50-50. Como o Rael falou, é o único time carioca que tem conseguido realmente trazer dificuldades. Tanto que, se nós olharmos os últimos 4 anos. Carioca, tá, gente? Ninguém vai me falar de maluco aqui, não. Tem Grêmio, tem Palmeiras, gente. Eu tô falando do último carioca, tá? O último carioca. Foi o único time, tirando o Botafogo na temporada passada, que aí é algo excepcional. Atípico, né? É algo atípico. Não vai acontecer nunca mais. Que tem trazido dificuldades pro Flamengo em confronto direto. Então, acredito que seja 50-50, sem vantagem para ninguém. E acredito que seja um jogo também muito psicológico. Aquele time que conseguir controlar bem as ações da bola, conseguir manter os nervos no lugar, vai sair bem na frente. Eu vou até fazer uma pergunta e pode para os três, depois você fala, já emenda a tua resposta e fala o que tu quer falar, Lucas. Rapidinho, uma pergunta, tipo, sendo sincero mesmo, assim, aqui tem vascaíno, tem tricolor e tem flamenguista.
Hoje, no confronto, a gente está falando dos 22 que iniciam. O Fluminense, eu vou falar sem medo, o Fluminense tem o melhor jogador desse confronto, que é o John Arias. O John Arias, dos 22 Rapaz. de hoje, é o melhor jogador. Confronto não, Arias é o melhor jogador da América do Sul. Você Não, no momento. Calma. Então, é isso que eu tô Vou te falando. No falar. momento, eu acho que o Fluminense tem o melhor jogador do confronto. Talvez, no momento. talvez. Eu América do Sul. não sei se eu vou ser bem sincero. Eu vou concordar com você se você falar de quem tá jogando melhor há mais tempo. Aí eu vou concordar com você que é o John Arias. O John Arias vem jogando muita bola desde 2023. Desde 2023 não, desde 2022 que ele joga muita bola. Então, desde 2022 vem jogando muita bola. Aí passou pelo título da Libertadores, Recopa, etc e tal. E se não tivesse no Fluminense ano passado, teria caído o Fluminense. Então, acredito que se for colocar há mais tempo eu concordo contigo. Mas da temporada passada pra cá, eu acredito que o Gerson tem atuado no mesmo nível, tá? Mas o Arias... No momento, se você fosse pra ir com tipo, você não acha que pode escolher um tá um pouco acima? Cara, desculpa, eu vou ser clubista, tá? Eu vou ser clubista pra caralho agora. Não, mas sabe o que é, cara? Porque tem um ponto importante. Não, mas não é clubista não, mano. O Gerson tá jogando bola, mano. O Gerson é o melhor meio de campo do Brasil hoje, mano. Eu vou ser bem sério, porque o Brasil, tipo, seleção. Eu acho uma escolha difícil, porque, por exemplo, o Gerson no Flamengo, ele faz muitas funções. Por exemplo, ele pode jogar, algumas vezes ele joga como ponta, às vezes ele joga no lugar do Arrascaeta, ele joga como 8, ele joga como 10. Então, pro sistema do Flamengo, ele é absurdo. E o Flamengo não tem reposição pro Gerson à altura. Então, tipo assim, pro Flamengo, pra função do John Arias, ele pode jogar pela ponta, eu tenho o Luiz Araújo, eu tenho o Plata, eu tenho o Matheus Gonçalves, obviamente não são do mesmo nível, tá? Tô falando que eu tenho jogadores que vão jogar bem naquela posição. Eu tenho o Plata, o Luiz Araújo, eu tenho o Matheus Gonçalves que entra bem, o Cebolinha em forma, joga muita bola, o Michael em forma, joga muita bola. Então, tipo assim, pra função específica de ponta, o Flamengo tem reposição. Mas pra função em si do Gerson, de ser esse cara que dá dinâmica, que controla, que tá lá, vai e volta, faz o box to box, que nem os pessoal gostam de falar por aí, o Flamengo não tem reposição. Então eu talvez esteja sendo clubista, mas eu vou escolher o Gerson. No cara coroa, mas é justo demais, que é isso. Não tem, dois excelentes jogadores. É bom pra gente que eu tenho o John Arias e você tem o Gerson. Eu acho que é bom pra quem tem esses jogadores do time. Pô. Bom pra quem tem. Pro Vascaíno não, né? Pode falar, Lucas. Mas responde, Lucas. O Lucas levantou a mão, pode falar. Posso falar? Então, qual é a pergunta aí? John Arias ou Gerson? No momento. Então, cara, eu tô com o João Pedro nessa. Porque o Gerson, ele cumpre todas as funções, colocou ele bem. Não é meia boca, vamos dizer assim. Então, ele é completo. Então, eu fico também aí com o Gerson. É diferente, né, mano? Dentro de campo, assim, são posições diferentes. Não, o John Arias também exerce mais de uma função, né? O John Arias agora, com a ausência do Jogando como 10 também pro Fluminense. Entendeu? E fez muito bem também. 10 como 8, como 11. Apesar do John Arias ser muito fora da curva, eu não entendo por quê. Olha só, eu não entendo por que ele ainda tá no Fluminense, cara. Cadê um time inglês aí pra pegar ele? Entendeu? Assim, mas aí o Fluminense... E ele renovou com o Fluminense, né? O Fluminense... também se o Mário Bittencourt inventa de vender o John Arias, ele toma impeachment, né? Ele toma impeachment. As pessoas rematam o Mário Bittencourt. O Fluminense, acredito que hoje, depois da renovação, seja um dos maiores salários do Fluminense. Deve bater ali alguma coisa junto com o Fábio, com o Thiago Silva, com o Ganso. Não. O Fábio ele ganhava 150 mil antes de renovar o contrato. O Fábio tem um valor bem abaixo do que a gente acha que ele é pela grandeza dele. Cara. Nossa, eu achava que o Fábio devia estar, pelo tamanho que ele tem, pela qualidade, na minha cabeça eu pensei, até peço desculpa aqui ao Fábio, tá? Fábio, pede um aumento, Fábio, pelo amor de Deus. Ganhou. Tá merecendo um aumento. O maior salário hoje do Fluminense é o John Arias, pô. John Arias. E merecidamente, né, cara? Merecidamente. O John Arias é aquele... Hoje em dia as pessoas banalizaram a palavra craque, mas o John Arias é um dos poucos no Brasil que nós podemos falar que realmente é craque, porque ele tem uma coisa que
é muito difícil no futebol hoje em dia, que é a regularidade. Como eu falei, se fosse para escolher quem joga melhor há mais tempo, sem dúvida nenhuma, eu teria escolhido o John Arias, porque como o Thales falou, eu lembro muito do John Arias de 2023 para cá, mas vocês que são tricolores, tá jogando muito desde 2022 para cá. Então, tipo assim, cara, tô falando de 3 anos jogando muita bola. É algo muito difícil o cara manter esse nível de regularidade. O futebol que o Fluminense jogou em 2022 foi o melhor, mano. Melhor até que o de 2023. A gente não ganhou o título, mas o de 2022 encantava muito mais. Em 2023 aqui a gente teve resultados assim emblemáticos, tipo a final do Carioca, contra o River Plate. Não precisa rir, pô. Só reforçando. Eu vou te falar, mas é história, não tem como eu apagar a história, não tem como eu pegar uma borracha e ir lá e fingir que não existiu. É do jogo. São alguns momentos assim emblemáticos, entendeu? Mas o futebol, em termos de bola... Cara, e você bem sincero, e muito do que eu falei do confronto contra o Vasco, falo desse confronto com o Fluminense é parelho, porque nesse confronto que você está falando que o Fluminense foi lá e meteu 4-1 no jogo de volta do Flamengo. Foi 4-1 nesse? Acho que foi 4-1 o jogo. Não lembro muito bem. 2-0. E 2-0 no primeiro jogo, o Ayrton Lucas meteu gol e tudo mais. Já tinha sido, já falei, já tinha sido um jogo bem meio barro, meio tijolo. Não foi aquele 2-0 com convicção. Que, pô, caraca, você viu aquele time atropelando com ímpeto, que jogou muita bola. Foi um 2-0 assim. Ok, ganhamos. Ganhamos aquele famoso, a vitória culposa, quando você não tem intenção nenhuma de ganhar, mas ganhou. E aí, no segundo jogo, esse foi um baile. Não tem nem o que falar. Pra quem tava no Maracanã, naquele jogo de volta lá, viveu um momento espetacular pra quem é torcedor tricolor. Não tem muito o que fazer, não, entendeu? Isso aí faz parte da história do clássico. Assim, da minha vida no Maracanã, no Fluminense. A gente tem mais alguma pauta pra agora? Cara, e já, vamos lá. Vamos pra palpite, depois eu quero a opinião de vocês sobre o caso Neymar, tá? Vamos lá. Polêmica. Como diria Roberto Avalone, polêmica. Vamos lá. Você cancelada, brincadeira. Não entendi. É importante, aquele cortezinho que vai pro Twitter, que o pessoal adora, o pessoal do TikTok, o pessoal adora esses cortezinhos, rápido. Igual o Tramontina e fiz propaganda. Caralho, que pica. Corte rápido. É o meme, tá, gente? Patrocina nós, tá? Minha mãe te adora, tá, Tramontina? Palpite. Vou começar pelo Thales. Thales, palpite, tá? Só falando aqui do primeiro jogo do Flamengo. Primeiro jogo, só falando aqui o horário aqui. Primeiro jogo vai ser dessa final. Tá como Fluminense e Flamengo, quarta-feira, 12 de março, às 9h30. No Maracanã. Tá de Mário Filho. Palpite só pra esse jogo ou é pelo agregado? Acho que só no jogo, né? Só pra esse jogo, né? Quinta-feira nós estamos no programa de novo. E uma novidade pra vocês, quinta-feira é presencial, tá? Todo mundo junto. Que isso, hein? Vai ser bom, quinta-feira é presencial. Vamos lá, Thales. Bom, acho, como a gente já comentou aí antes, né? Acho que vai ser um jogo bem parelho mesmo, um jogo 50-50. Acho que não vai ser fácil pro Flamengo, não vai ser fácil pro Fluminense. São duas equipes que vêm jogando um bom futebol, né? O Flamengo tem peças melhores do que o do Fluminense, tem um elenco melhor, mas é um jogo parelho, como eu falei anteriormente. Acho que para esse primeiro jogo aí vai ser um empate, né? Muretou pra caraca. Cara, você não me para dar palpite, assim, não dá palpite, mas faz você falar de mão. Não sei, prefiro esperar. Você muretou pra caraca. Mano, tu nem respeito, na moral mesmo. Aí você vai embora, olha só. Aí você quer ser profeta. Aí você quer ser profeta do acontecido. Aí dependendo do resultado de quarta-feira, aí ele vai chegar no programa. Agora não é possível. Ficou de quilo pro outro lado. Aí é mole, pô. A graça do palpite é essa, mano. É tipo assim. Tem empate, Thales. Um dos dois pra ganhar quarta-feira. Um dos dois. Mano. Quem com empate? Eu não sou palpiteiro. Ele falou empate pra não falar Flamengo. Eu sou jornalista, eu não sou palpiteiro. Eu tô fazendo uma análise.
e do que eu acho que vai acontecer como jornalista e não como palpiteiro. Como palpiteiro, o Fluminense vai vencer, porque como clubista, como torcedor do Fluminense. Arriscaria em 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense, como palpiteiro. Como jornalista, eu acredito que o jogo vai ficar meio a meio, vai ser 1-1. Diferente do que foi ali no jogo do Carioca, aquele 0-0 horrível daquele jogo. Acho que agora vai ter gols de ambos os lados. Acho que vai ser 1-1 e vai deixar a decisão aí para sábado, né, que é o jogo. A Bet, hein? Hoje marcam, tá? Deve estar pagando legal. Thales 1-1. Vamos lá. Lucas. Barra jornalista Thales 1-1. Thales tricolor 2-1 Fluminense. O Fluminense tem sido a pedra no sapato do Felipe Luiz, né? Então, vamos lá. Bom, eu avaliei aqui os últimos confrontos em Campeonato Carioca, tá? Porque a atmosfera é diferente. Então, Brasileirão, vamos deixar para lá. O Fluminense já não ganha o Flamengo desde 2023 no Campeonato Carioca. Perdeu 2 partidas, empatou 2. Olhando esse retrospecto, acho que o Flamengo vai manter, sim, esse retrospecto. Então, meu palpite é que seja... Não acredito que os 2 times vão fazer gol. Vai ser 2-0 Flamengo. Posso ser o último, João? Você pode dar a sua opinião agora? Pode falar. Caraca, é difícil, não é difícil mesmo, é difícil mesmo. Como eu disse, eu enxergo o Flamengo com um pouquinho de favoritismo. Eu acho que um pouquinho, gente, não é o Flamengo é um pouco mais favorito. 45. Exatamente, é isso que eu ia falar. Pra mim era 52-48, tá? Assim, é basicamente isso. Tipo, bem pouquinho mesmo. Cara, eu zoei Thales, mas eu acho que vai ficar tudo pro segundo jogo também, cara. Eu não acho que vai sair um vencedor do jogo de quarta-feira, não, tá? Mas, tipo assim, se fosse, eu sou sincero, eu acho que se não for 1-1 jogo, 2-2, um empate, eu acho que o Flamengo ganha o primeiro jogo. Então, se vocês... Olha, eu sou tricolor, tá, gente? Eu sou tricolor, eu gosto pra caramba, mas eu acho que o Fluminense, ele joga melhor depois sob pressão. Eu acho que se não for... Eu acho que vai ser 2-2 o jogo, tá? 2-2. Pra mim, meu palpite é 2-2. Mas, olhando pra quem eu acho que pode vir a ganhar o primeiro jogo, o Flamengo 1-0. 1-0. Bom palpite. Vou te falar, era meu palpite, tá, Real? Era o meu palpite, 1-0 Flamengo. Era o meu palpite. Cara, e eu penso muito nisso pelo seguinte ponto. Eu acredito não acho que vai ser esse jogo de trocação. Eu acredito que o Mano Menezes vai deixar a bola com o Flamengo, tá? E eu acho que isso é um problema pro time do Fluminense, que é o jogo que o Flamengo gosta. É o jogo que o Felipe Luiz gosta. Porque, cara, com todo respeito, ninguém aguenta ficar correndo 30, 40 minutos atrás da bola. Chega uma hora porque chega uma hora que você acaba dando brecha pro adversário e a chance do adversário fazer gol é muito grande. Então, meu palpite também é 1-0 Flamengo, tá? Pra ficar diferente do Rael, vou falar 2-1 Flamengo, tá? Vai ficar diferente. Era meu palpite no 1-0, mas você pegou um palpite do 1-0. Eu acho que o Fluminense vai ser campeão, tá, gente? Eu botei 1-0 porque eu acho que o segundo jogo vai ser 3-1 Fluminense, tá? Vamos mudando um pouquinho a dinâmica do programa. Eu queria fazer uma coisa que o torcedor adora. Aí sabe aquela coisa, depois que o cara pega o corte do vídeo e mete lá para depois o vagabundo falar? Que nem fizeram agora com o VSR, que eu adoro, e com o Bruno Formiga, que também é muito bom. Gosto muito deles, tá? O famoso cara a cara. Vamos pegar as escalações dos 2 times. A escalação do Flamengo não deve ter surpresas. Só o Bruno Henrique deve desfalcar o Flamengo desse confronto, né? Vamos lá. Rossi ou os tricolores aí me ajudam com a escalação do Fluminense, tá? Rossi ou Fábio, eu acho que nessa daí é poupa tempo. Na minha opinião, é Fábio. Fábio também. Fábio. Vamos lá. Lucas. Como é que é a pergunta? Rossi ou Fábio? Rossi ou Fábio? Fábio. Daí é poupa tempo, infelizmente. Vamos lá. Guga ou Wesley? Só perguntando, é momento? É momento ou é vídeo? Momento. Futebol, tá bom. Futebol é momento. Tá bom. Wesley.
Wesley, poupa tempo pra mim. Wesley também. Wesley. Vamos lá. Danilo ou Thiago Silva? Danilo Thiago Silva? Acho que Thiago Silva. Você tá Thiago comparando Silva um tirando zagueiro com um lateral mesmo? Não, mas o Danilo no Flamengo joga como um zagueiro. Ah, é? Tá jogando de zagueiro. É. Thiago Silva. Thiago Silva. Como zagueiro, por ter mais tempo de função, acho que é mais jogador também. Eu acho que Thiago o Silva. Thiago Silva. Thiago Silva. Quem vai jogar como o outro zagueiro do Fluminense é quem? Inácio. Inácio ou Léo Ortiz? Eu acho que dessa aí também é poupa tempo. Léo Ortiz, poupa tempo também. Apesar que o Inácio é bom zagueiro, mas o Léo Ortiz tá à frente. Então, agora nós temos uma dúvida. Porque eu não sei se o Felipe Luiz vai manter o Varela, que vem jogando muito bem. Acharam a função do Varela, hein? Depois de ano no Flamengo, esquerdo. Manchester United, seleção do Uruguai, acharam a função do cara. Lateral esquerdo. Inacreditável. O cara jogou a vida inteira na função errada. Aí eu não sei se vai ser então vamos botar Varela ou Alexandro contra o Gabriel, não é isso? Gabriel Fuentes. Eu vou com Fuentes. Eu vou com Fuentes. Se é momento, eu vou com Fuentes. Lucas. O Flamengo tem uma dúvida ali, né? O Varela ele vai sendo improvisado. O Alexandre não vem jogando. Eu acho que o Fuentes está muito bem. Lucas. Eu não escutei o jogo do Fluminense. Fuentes, Gabriel Fuentes. Fuentes, cara. Ah, sim, vamos lá. O Gabriel Fuentes. Se fosse certo o Alexandre, eu iria de Alexandre, que eu acho que é jogadoraço. Mas como tá, pode ter o Varela, eu vou. E também eu já sou voto vencido também. Não muda muita coisa, não. O Gabriel Fuentes. Vamos lá. Pulgar ou Otávio? Pulgar, né? Pulgar. O Otávio tem feito bons jogos, mas vou com Pulgar. É porque, cara, o Otávio ele tá jogando com uns clubes menores, né? Vamos ver agora como é que ele vai sair. Acho que é agora que é a prova mesmo. Lucas? Pulgar. Rael? Pulgar, melhor há mais tempo. Pulgar é bom. Vou ser bem sincero. É um dos jogadores do Flamengo que eu mais gosto, que as pessoas acabam dando um pouco valor. Porque é aquela coisa, né? É o cara que carrega o piano, apesar de aparecer muito chegando firme, que ele gosta. Aquele chato pra cacete, vou dar uma coisa. Mas ele é um jogadoraço. O que ele alivia de passe, de roubada de bola. Vou ser bem sincero, desde o João Gomes, que o Flamengo não tem um primeiro volante tão bom, tá? Desde o João Gomes, que hoje faz dupla do Wolverhampton com o André. Vamos lá. De La Cruz ou Gabriel Martinelli? É Gabriel Martinelli ou só Martinelli? Gabriel Martinelli. Também Gabriel Martinelli? Não é aquele, tá? Não é aquele. Não é. Queria que não é aquele. Matheus Martinelli, cara. Martinelli ou De La Cruz? Momento. De La Cruz, melhor jogador. Momento, Martinelli. Martinelli inicia a temporada muito bem. Lucas? De La Cruz. Vou te falar, eu vou de La Cruz também. E aí, como é que a gente faz isso aí? Né? Deixa empatado, acho que é justo. De La Cruz é melhor jogador e Martinelli pra mim tá em melhor fase. De La Cruz, vou anotar aqui, De La Cruz / Martinelli. Vamos lá. Arrascaeta ou John Arias? Jogando já com tom de 10, né? John Arias. No momento, John Arias. Aí fica fácil demais, né? Há muito tempo, John Arias. O Arrascaeta não vem bem, o John Arias tá jogando muita bola. Então eu acho que fica um abismo muito grande no momento. Avaliar momento é o John Arias mesmo. Não tem, infelizmente, nessa daí fica ruim pro Arrasca. Não tem muito pra onde correr, não. Avaliando o momento. Avaliando o momento. Não. No geral. Sim. Não, beleza, vamos lá. Na ponta direita, quem vai jogar na ponta direita no Fluminense é o. Canóbio. Canóbio na ponta direita ou é o. Ele é ponta esquerda? O Canóbio é ponta Serna. É o Serna. O Serna. É o Serna. Vamos direita, lá. É verdade. Serna Serna ou Gerson?
Aí você. O meu operário da bola vai ser amassado. O operário da bola só sabe correr com ela, filho. O bichinho tem vontade. Ele Vamos é lá, atleta. Thales. Gerson. Gerson pra caramba, cara. O Israel já deu opinião. Gerson. O Lucas aí também não tem o que fazer. É o Coringa, tá? É o Coringa. Ele é operário da bola, literalmente. Operário mesmo. Vamos lá. Na ponta esquerda, Luiz Araújo ou Canóbio? Luiz Araújo. Pô, aí foi foda. Luiz Araújo. Apesar Eu não de sei, ser bom. porque eu não sei, o Luiz Araújo ele tá confirmado porque ele vem do banco, né? Tá confirmado. Sempre. Cara, vou ser bem sincero. A dúvida do. Pelo menos que nós temos, é saber quem é que vai jogar na função do Bruno Henrique. Mas o Felipe Luiz não vai inventar. Vai botar o Plata ali pra jogar como falso 9 e vai botar o Luiz Araújo pra jogar. E vou te falar, facilita a vida do Felipe Luiz, tá? Porque nessa final, se o Bruno Henrique tivesse jogando, eu acredito que ele seria obrigado a tirar o Arrascaeta e botar o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. Então facilitou. Não que a lesão do Bruno Henrique seja bom, tá? É uma péssima notícia. Não, daqui a pouco você tá me chamando. Corte. Tá maluco? Que isso? O BH se machucar é bom? Péssima notícia pro Flamengo. O Bruno Henrique machucar. Mas, em contrapartida, solucionou um problema que o Felipe Luiz teria para essa final. Seria o Luiz Araújo na ponta esquerda, como ele gosta de jogar, e o Plata, como faz várias funções do meio para frente, vai ser escolhido como falso 9. Não acredito que ele vai botar o Juninho para jogar. Muito difícil ele fazer isso. Não tem nem por que ele fazer isso. É jogar o Juninho numa fogueira. Então vamos lá. Gonzalo Plata e Cano. Cano. Tá metendo mais gol. Lucas. Olha, já faz tempo que o Cano não é mais o Cano, né? Então, assim... 10 gols em 11 jogos só. Ele não é o meio. Pô, aí é complicado, cara. Eu acho que porque o Prato eu não conheço muito, não, vou ser sincero. Jogadoraço. Isso é um coração machucado, né, Lucas? É um coração machucado falando, né, Lucas? Tô brincando, né? Tô brincando. O momento do Cano é melhor. O momento do Cano é 10 gols em 11 jogos. Fez o 101º gol. Acho que o momento é melhor. Se bem que o Plata também tá jogando bem, tá? Tá jogando bem. Mas eu acho que função de 9, acho que o Cano executa melhor. Exatamente. O meu voto é no Plata, tá? Eu gosto muito do Plata, é um menino muito versátil. Sendo que pra função, cara, pra função não tem muito o que fazer. Eu vou escolher o cara que tá acostumado a fazer aquilo ali. E nós percebemos tanto a diferença que no segundo gol do Flamengo contra o Vasco, contra o segundo gol do Flamengo, o gol do Luiz Araújo, o Plata sai cara a cara com o Léo Jardim e ele não consegue finalizar bem a ponta de fazer o gol. E eu acredito que se é um lance daquele ali sozinho, o Cano cara a cara com o goleiro, raramente ele perde um gol daquele. Então, só exemplificando, quando vocês voltam no Cano, não tem como ser contrário a isso, tá? Então, a nossa seleção da final do Carioca ficou Fábio, Wesley, Thiago Silva, Léo Ortiz, Gabriel Fuentes, Pulgar, De La Cruz ou Martinelli, Gerson, Arias, Luiz Araújo e Germán Cano. Aí, técnico... Tá equilibrado esse time, é sacanagem, mano. E o técnico aí? Mano Menezes ou Felipe Luiz? Hoje é Mano Menezes. Tô brincando, gente. Hoje é Felipe Luiz. Felipe Luiz bem. 1 ano de treinador fez o Flamengo ficar maior ainda, fez o Flamengo potencializar o que já tinha de melhor, consegue extrair o melhor dos jogadores. Poucos jogos que o Flamengo consegue ser envolvido pelo adversário, entendeu? Acho que é Felipe Luiz, momento Felipe Luiz. Lucas. Felipe Luiz. Thales. Felipe Luiz. Meu voto também é Felipe Luiz. Então ficou na seleção 1,
2, 3, 4, 5. 6-5 pro Flamengo. Ficou bem equilibrado. Ficou bem equilibrado. É o que a gente falou, né? Um pouquinho de favoritismo, que pra mim é isso. Oi, Lucas. Oi? Falou alguma coisa? Não, ficou quanto? 7-5? 6-5. 6-5? Não, 7-5, desculpa. Com o treinador 7-5. Com É, o treinador. É porque eu acabei nessa daqui do De La Cruz e do Martinelli, como deu empate, eu acabei não contabilizando, entendeu? Ficou como empate. Mas vamos lá. Agora vamos falar de um assunto polêmico. Polêmico que ontem nós tivemos uma das semifinais do Campeonato Paulista, na qual o Corinthians foi para a final. E hoje tem São Paulo e... Deve já estar rolando o jogo já, São Paulo e Palmeiras. E para a surpresa de todos, pelo menos para o público geral, o Neymar não foi a campo. E a partir do momento que o Neymar não entra em campo, depois da semifinal diante da quarta de final contra o Bragantino, que ele vai dar entrevista e fala, os outros times têm que ter medo de pegar o Santos, porque se eu vou fazer e vou acontecer, enfim. Aí já surgiram novamente debates, críticas e aquela coisa. Por que o Neymar não jogou? E aí, informação dos nossos colegas de São Paulo, foi o seguinte, que nem os jogadores do Santos sabiam que o Neymar não iria jogar, ficaram sabendo somente na hora do almoço, ou seja, por volta de meio-dia, 1h da tarde, de que o Neymar não iria para o confronto diante do Santos por causa de um edema na coxa. Aí e Lucas? Não, tô escutando aí. E aí, cara, acaba surgindo muitos debates, porque que o Neymar é craque, que o Neymar é gênio, todo mundo já sabe, sendo que o histórico acaba fazendo com que as pessoas criem suspeitas de determinadas situações. Como, por exemplo, muitas pessoas criticaram o Neymar, se ele já sabia que tinha uma lesão após o jogo diante do Bragantino, nas quartas de finais, por que ele não ficou em Santos, no CT, e se recuperando, fazendo um tratamento para pelo menos ter 15, 20, 30 minutos no jogo mais importante do Santos até aqui nessa temporada. Enfim, até o presente momento, só temos a fala do técnico do Santos. Ninguém do departamento médico do Santos chegou para explicar a real situação do Neymar. Quando que foi constatada a lesão? Quando que foi diagnosticado? Se foi depois do jogo do Bragantino? Se ele se apresentou depois da viagem dele para o Carnaval do Rio de Janeiro, que foi passar por cair com os amigos, e outros jogadores do Santos. Se ele se apresentou no Santos na quinta-feira com a lesão, até agora ninguém falou nada. Por incrível que pareça, na coletiva também, nenhum jornalista teve a coragem de ir pra cima do Pedro Caixinha, que é técnico do Santos, e falar: ô Pedro, beleza, mas e aí? Quando é que foi diagnosticada essa lesão do Neymar? Quando? Porque aí as pessoas conseguem realmente formar uma opinião sobre isso. Fica algo muito nebuloso por trás da lesão do Neymar. Como é a contratação do Neymar? É algo muito que ninguém sabe. O contrato é de 5 meses, é de 6 meses, é de 7 meses, é de 1 ano, é de 10 anos. Quais são os reais custos do Neymar para o Santos? Ninguém sabe. Fica tudo por baixo do pano. E a partir do momento que na partida mais importante do Santos na temporada, o Neymar não participa, aí surgem diversos debates. O que nós não podemos falar é que o Neymar não é um cara profissional, que o Neymar é irresponsável, etc e tal, porque nenhum de nós convivemos com o Neymar no dia a dia. Mas todos aqueles que convivem com o Neymar dizem que ele é o primeiro a chegar e é o último a sair, é um dos caras que mais treinam. Então acredito que não tenha sido, e quero acreditar também que o Neymar não tenha sido
um mau profissional, tenha sido desrespeitoso com a torcida do Santos, que o abraçou nesse momento de fragilidade quando ele voltou para o Santos, que ele vinha lá no Al Hilal muito mal, enfim, não conseguia jogar, voltou para o Santos, a torcida o abraçou, deu carinho, deu atenção, fez toda aquela campanha na Vila, fez tudo para a volta do príncipe para casa. Então eu quero acreditar realmente que o Neymar não tenha feito nada premeditado, ou seja, de má fé ou qualquer coisa relacionada, que eu acredito que ele não seja pessoa desse nível. Mas o histórico faz com que surjam debates. E quando os profissionais do Santos não vêm a público para explicar a real situação, você acaba dificultando ainda mais a análise, seja dos torcedores, seja do jornalista, seja de qualquer pessoa que goste ou não de futebol. Vou começar pelo Israel. Cara, então, assim que eu vi, eu fui olhar, né? Porque eu achei bem curioso. E achei complicado também, né? Porque, querendo ou não, acho que tem dois lados disso e a gente não sabe até onde vai a verdade ou a mentira de um lado. Então, enfim, né? É complicado por conta da expectativa, né? O Neymar, ele deu uma entrevista, como você disse, né? Dando uma provocada, falando algumas coisas, né? Quem tem medo de enfrentar são eles, tal, isso, aquilo. E chegou no jogo, ele não jogou. E aí tem vários poréns, né? Ele foi para Sapucaí, né? Ele foi se divertir, tudo mais, né? Foi visto lá. Eu acho que é complicado, mas enfim, né? Passando por essa turbilhão assim, o que eu li no UOL, no caso, no site UOL, é que ele se preservou para não estourar pelo jogo ser às vésperas do jogo dos jogos da seleção. Ele não atuou por conta dele ter medo de ter estourar algo nele, ele ficar fora desses próximos jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. Desculpa te atrapalhar, Rael, que eu acho que é mais absurdo ainda, porque quem paga o salário dele é o Santos. Ele é jogador do Santos. E ele é cedido à seleção. Então eu acho já, se é uma informação que está no site do UOL, nós respeitamos a informação do nosso companheiro que trouxe isso. Tem o nome do companheiro, Rael, que trouxe a informação? Vou pegar aqui um minutinho. Danilo Lavieri, Igor Siqueira, Lucas Mussetti e Rodrigo Matos. Esses 4 jornalistas. E o Danilo, de todos os jornalistas que eu mais conheço aí, é o Danilo. E é um profissional de altíssimo nível, então não tem por que questionar a informação do Danilo, tá? Mas caso realmente seja verdade, isso porque jornalista trabalha com fonte, então quem passou a informação pro Danilo também pode passar a informação errada. Faz parte, é do jogo, acontece. Mas levando em consideração a veracidade da informação que o Danilo recebeu, acredito que ele tem fontes muito seguras dentro do Santos, isso é absurdo, pô. Não pode um jogador se preservar do clube que paga o salário dele simplesmente por causa do jogo de seleção, com todo respeito à seleção, pô. Com todo respeito, isso é sacanagem. Não, e fica pior quando eu vou ler a declaração do Pedro Caixinha, técnico do Santos, tá? Pode falar, por favor. Vou ler para você aqui o que ele falou sobre o Neymar. O Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter a sua contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas fez com que ele não pudesse participar. Foi um pedido meu e ele aceitou estar com o grupo. Ótimo. Ele é um jogador diferenciado, iluminado, que tem potencial. O Neymar sofreu muito por não participar do jogo. Também vi fontes falando que o Neymar chorou para os companheiros, dando a notícia e tudo mais, mas, cara, cara, com todo respeito, assim, tipo assim, pelo que eu entendo da notícia, eu entendo que o Santos, ele também tava por dentro que o Neymar, ele sentiu somente um desconforto, e ele, claro, ele foi homem, né, de ter viajado, aí aqui pareceu que ele fez isso também para confundir o time do Corinthians, né, e tudo mais, mas o Santos meio que concordou, né, o Santos sabia, né, ele sabia, o Santos, ele entendeu que o Neymar queria se preservar desse jogo porque ele tinha as convocações, eles tinham os compromissos com a seleção brasileira. Eu entendo que o Santos sabia disso, e o Santos parece que não se opôs. A minha cabeça, tá? A minha convicção é essa. E aí, para mim, aí eu acho que fica um pouco mais claro, né? O Neymar, ele é um jogador diferente, ele é um jogador diferenciado, ele é um jogador que faz falta e que simplesmente ele
tinha desconforto, poderia atuar por 45 minutos, ou até um pouco mais, ou até um pouco menos. Ele decidiu se poupar porque ele achou mais importante para mim, pelo que eu entendi, estar nessas próximas convocações com a seleção brasileira. Eu entendi isso. Não sei se vocês entenderam algo diferente, mas eu acho que para mim isso diz muito. Isso diz muito do cenário todo, né? Foi exatamente o que eu entendi também, Rael. O que eu acho mais absurdo disso é simplesmente a direção do Santos. Vamos lá, o ponto importante é o seguinte, olha só. Se o médico do Santos chegou e falou, olha só, o Neymar não pode jogar, se ele jogar ele vai estourar e a chance de agravar a lesão é muito grande e pode perder o Neymar pro restante da temporada. Aí eu sendo bem sincero, nós não podemos questionar a ciência. Não tem como tirar a autoridade do médico. Aí, assinar embaixo, beleza, o Neymar não joga. Mas se o Neymar tinha condições de jogar 10, 15, 20, o tempo que fosse, e ele se preservou, ou o técnico quis preservá-lo, simplesmente pensando na seleção, isso aí é coisa de outro planeta, cara. Isso não existe, sendo bem sincero. Eu, como torcedor do Flamengo, não imaginaria, por exemplo, o Felipe Luiz chegar na coletiva e falar assim, ó, o Danilo não vai jogar hoje, por exemplo, que é um dos meninos, um dos jogadores que foram convocados para a seleção, porque tem a convocação, ele foi convocado para a seleção e ele tá pensando na seleção. Pô, tu não respeita, então rescinde o contrato do cara com o clube, pô. Não tem por que ele jogar pelo clube. A CBF, ele assina o contrato como jogador da seleção. E vira só jogador da seleção, pô. Quer covardia com o torcedor? Torcedor paga ingresso, torcedor compra camisa, torcedor investe no clube também, como quando vai lá, é sócio, compra produtos oficiais, para auxiliar o clube na hora de bancar um jogador como é o Neymar, um extra classe, num jogo desse tamanho, e o cara simplesmente vai lá e não joga? Ou seja, opinando em cima da informação do Danilo. Cara, é sacanagem com o torcedor, isso aí é a minha opinião. Lucas. Bom, vamos lá. Esse caso aí do Neymar tem várias problemáticas, né? A falta de informação, a informação direita, né, correta, para a gente analisar, porque primeiro abre espaço para o pessoal achar que ainda mais ele indo para Sapucaí, dá espaço para o pessoal falar que é resenha vírus, que é embolia da molecagem, e, assim, acredito que não seja isso, não pode ser isso. O Israel falou da declaração do Caixinha, e sinceramente eu acho que isso daqui é o menos pior, porque, por exemplo, se ele se poupou para a seleção, é um desrespeito com o clube, com o Santos que paga o salário dele. Então, assim, espero eu que realmente seja que ele sentiu um desconforto e o Caixinha resolveu poupá-lo para ele não se lesionar. E essa questão não tem nem muito o que falar, porque são só especulações e especulações, ninguém ainda fez uma declaração oficial. É muito difícil falar sobre isso, afirmar alguma coisa. Thales? Eu vou na linha do Lucas. Acho que a gente não tem que ficar criando suposições, de estranhar alguma coisa. Né? Acho que não tem nada a ver ele ter ido passar por cair, né? Acho que não interferiu em nada dele jogar ou não jogar. Eu acho que é só suposições mesmo, da cabeça aí de jornalista, de torcedor, essas suposições aí essas paranoia coletiva que existe aí no mundo do futebol. Entendi. Enfim, agora vamos ver os próximos passos, o que vai acontecer, se o presidente do Santos vai vir falar alguma coisa, se o médico do Santos vai opinar. Acho que vocês falaram muito, mano. Vocês abrangeram muito tema, entendeu? Você e Jael falaram bastante sobre o tema. Só encurtando mesmo. Uhum. Não, show de bola. Vamos lá, então, pessoal. Estamos encerrando mais um podcast Resenha Carioca. Quero agradecer a presença do Lucas, do Israel e do Thales. E até quinta-feira. Lembrando vocês que na quinta-feira o podcast será presencial. Até a próxima. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, faz o quê? Ative o sininho, deixe o like que é importante para o nosso projeto, até para investimento, entendeu? Estamos precisando, o pessoal está bem quebrado e vamos para cima.
Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto.